Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Ana Luíse e estou aqui hoje, juntamente com a Associação Brasileira pela Saúde Planetária e Terapia Floral, a SP-Flor, trazer aqui um assunto muito importante para que possamos refletir, para que possamos conscientizar e, principalmente, também poder colocar em prática essa ação que é utilizar o entendimento do inconsciente coletivo e saúde planetária com a atuação sutil da terapia floral. Aqui trago um breve currículo de algumas funções que atuo no momento, né? Eu sou terapeuta integrativa há 18 anos, dentista de formação, com 20 anos de trabalho, tendo habilitação em terapia floral, sou professora autorizada do Sistema Saint-Germain, sou pós-graduada em neurociências e comportamento, tenho formação em psicologia positiva e sou idealizadora da terapia da alma. Há 18 anos eu trabalho atendendo terapeuticamente e também já há mais de 12 anos eu trago cursos, workshops em terapia floral, autoconhecimento e espiritualidade. Então, aqui, quero trazer um pouco da minha contribuição sobre esse tema tão importante. E faço um convite a você a expandir a percepção sobre cura com tudo aquilo que eu trouxer aqui para vocês, não apenas como um processo individual de cura, mas como um ato de amor, ato de serviço ao planeta e à consciência coletiva da humanidade. Inconsciente coletivo. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema que foi muito estudado por Carl Gustav Jung, foi um psiquiatra suíço, na mesma época mais ou menos de Freud, mas Jung trouxe uma descrição sobre o inconsciente coletivo muito interessante, que nós, como terapeutas florais, podemos trazer isso para a nossa vida de terapeuta, para o nosso sistema também de atendimento. Ele nos descreve o inconsciente coletivo como uma camada muito profunda da psique, que não pertence somente ao indivíduo, mas a toda a humanidade. Diferente de um inconsciente pessoal, que é formado por nossas memórias, nossos traumas e experiências, o inconsciente coletivo ele guarda arquétipos, que são compostos por imagens universais, padrões simbólicos e experiências compartilhadas que moldam comportamentos, moldam mitos, sonhos e culturas. Esse inconsciente coletivo também armazena memórias, padrões, crenças e emoções universais. As experiências que são compartilhadas pela humanidade, como o medo, a culpa, o abandono, o sagrado e o materno. Então, aqui para a gente entender que o inconsciente coletivo, ele guarda as memórias do coletivo, os padrões, as memórias guardadas para algumas emoções ou para alguns comportamentos que são unidos coletivamente e formam arquétipos e formam uma matriz, vamos dizer assim, onde atua em nós individualmente. Então, é muito interessante que o inconsciente coletivo é formado por tudo aquilo que é individualmente em uma mesma trilha, em uma mesma frequência, mas ele volta a atuar sobre nós individualmente também. Então, esse campo, o inconsciente coletivo, ele é vivo, ele é dinâmico, e ele influencia diretamente o nosso comportamento e forma também como a humanidade interage com o planeta. Ele atua com os arquétipos. Alguns exemplos de arquétipos temos a grande mãe, o herói, o velho sábio, a criança interior. Essas imagens, elas não são inventadas, os arquétipos não são criados, mas eles são herdados como predisposições da psique humana que se manifestam, sejam em rituais, em religiões, em arte, em símbolos e até mesmo em sonhos.
Nós temos que entender que a Terra, ela é como um organismo vivo. Portanto, a visão da Terra como um organismo vivo, ele é sustentado por diversas correntes filosóficas e científicas. Existe a hipótese de Gaia, que foi proposta por James Lovelock na década de 1970, em colaboração com a microbiologista Lynn Margulis. É uma visão científica e filosófica que considera a Terra como um sistema autorregulador, quase como um superorganismo capaz de manter as condições necessárias para a vida. Então, a hipótese de Gaia, ela tem uma conexão muito forte com a espiritualidade, com a consciência planetária. Por quê? Quando enxergamos a Terra como um organismo vivo, ela nos convida a mudar a forma como nos relacionamos com o planeta Terra. A Terra é um ser vivo com sistemas de autorregulação que lembram funções de um corpo, como clima, oceanos, atmosfera, tudo isso funcionando como se fossem órgãos. Então, é como se fosse um grande corpo planetário. Tudo está interligado. Cada ação humana afeta direta ou indiretamente a saúde deste grande organismo. A saúde planetária. Cuidar da Terra é cuidar de nós. Qualquer desequilíbrio ambiental reflete no corpo físico, emocional e espiritual da humanidade. Nós temos que trazer para o nosso dia a dia a consciência planetária. Ela estimula a percepção que nossas escolhas, nossos hábitos e energias possam influenciar a rede da nossa vida. Em termos terapêuticos e energéticos, essa visão se conecta à terapia floral e aos campos de consciência, pois quando harmonizamos a energia humana, ajudamos a harmonizar a frequência da Terra, contribuindo assim para a saúde planetária. Qual é a interrelação, entre o inconsciente coletivo e a saúde planetária? Uma relação com a saúde planetária, se a gente ampliar a nossa visão, o inconsciente coletivo não é apenas humano, mas também ele pode ser entendido como uma rede energética que conecta a consciência de todos os seres e da própria Terra. Isso abre uma ponte para pensarmos em saúde planetária. Por exemplo, as memórias coletivas e o impacto ambiental. As crenças e padrões inconscientes de consumo, dominação, a exploração da natureza se refletem no modo como nós, seres humanos, lidamos com os recursos naturais. Quando transformamos essas memórias, podemos mudar comportamentos de destruição em direção a uma convivência mais harmônica. Os campos de ressonância. Jung acreditava que os símbolos e os arquétipos atuam como campos vivos. Se coletivamente fortalecermos arquétipos positivos como cuidador, como guardião da terra, isso vai gerar uma ressonância que vai influenciar atitudes coletivas voltadas ao cuidado do planeta. A individuação e a consciência ecológica. O processo de individuação, que é tornar-se quem se é, integrando consciente e inconsciente, traz naturalmente mais consciência ética e ecológica. Pessoas mais conectadas consigo mesmas tendem a se sentir interligadas à natureza e ao todo. O inconsciente da Terra. Muitos pensadores influenciados por Jung, como James Hillman e Erika Neumann, sugerem que a natureza guarda também uma memória simbólica. A hipótese de Gaia, que é a Terra vista como um organismo vivo, dialoga com essa visão. Então, a saúde humana e a saúde planetária não são separadas, mas parte de um mesmo inconsciente coletivo. Gostaria de trazer a importância do entendimento das essências de campos de consciência. Quando falamos de saúde planetária, de inconsciente coletivo e da atuação da terapia floral ou
das essências de campos de consciência na saúde planetária, é importante termos o entendimento do que são as essências de campos de consciência, chamadas ECC. Essa definição que eu trago aqui, ela foi levada ao Ministério de Saúde em 1998 e 2019 pela Abracampo, Associação Brasileira de Pesquisadores de Essências de Consciência, e foi trazida também na 4ª edição do seu Manual de Boas Práticas de Manufatura. Então, aqui trazemos o conceito de essências de campos de consciência, que hoje em dia nós podemos ampliar e não ficarmos focados somente na terapia floral que conhecemos, que é feita das flores, mas sim também ampliar o nosso entendimento sobre as essências de campos de consciência, que são preparados naturais, manufaturados de forma tradicional e artesanal, que trazem em seu conteúdo e registro do padrão de uma ou mais manifestações da consciência originária da natureza, que, entrando em ressonância com o campo de consciência de pessoas, de grupos, coletividades, animais, ambientes e ecossistemas, agem como princípios catalisadores que ativam processos de transformação da consciência, despertando talentos e potenciais latentes, proporcionando a restauração da paz e o equilíbrio do ser humano e da sociedade. Olha que maravilha que essas essências, elas atuam em ressonância com consciência, né, de campos, de grupos, de ambientes, de ecossistemas. Por isso, a importância dessas essências na saúde planetária. A natureza das ECCs é sempre consciencial e a sua atuação se dá nesse âmbito, sendo seus efeitos gerados por ressonância entre o campo das essências de campos de consciência e o campo do ser que a utiliza. Elas atuam na região dos fenômenos da alma, da personalidade e demais campos imateriais sutis, numa dimensão transdisciplinar, não trazendo em si nenhum princípio ativo químico, bioquímico ou farmacológico, que possam ser identificados com qualquer tipo de análise de laboratório. Então, essa é a importância que ela atua no campo sutil, no campo consciencial. A fonte também é aqui do Manual da Abracampo de Boas Práticas de Manufatura de Essências de Campos de Consciência da Natureza. Então, é importante a gente ter esse entendimento dessa nomenclatura que muitas pessoas estão usando, e precisamos, nós, como terapeutas florais, entender o que são as ECCs, as essências de campos de consciência e como elas atuam. Então, aqui, para vocês entenderem, as modalidades que estão dentro dessas essências de campos de consciência estão os florais, o reino vegetal intermediário, todas essas questões ambientais, cromáticas, sonoras, aromaterápicas, todas essas essências de campos de consciência, elas estão dentro desse tipo de formalidade, vamos dizer assim, chamadas de essência de campos de consciência. Então, nós podemos entender que a terapia floral, hoje, ela faz parte das ECCs, das essências de campos de consciência. Isso é muito importante, porque muita gente que vem de muito tempo da terapia floral, às vezes tem dificuldade de ter esse entendimento, o porquê que a terapia floral está junto com algumas outras essências, como do reino animal, reino mineral, mas elas fazem parte desse campo de consciência, elas atuam no campo de consciência. Essa informação também vem do Manual da Abracampo, das Boas Práticas de Manufatura de Essências de Campos de Consciência, de 2023. E aqui, trazendo um pouquinho, já que falamos da terapia floral, como essência de campos de consciência, o que é a terapia floral? Essa definição também está dentro do site da Abracampo, que é importante que nós, como terapeutas florais, entendamos o que é um floral, o que é a terapia floral. Então, aqui, resumidamente, eu trago
esta informação. A terapia floral foi idealizada pelo médico e cientista Eduard Bach, de 1886 e faleceu em 1936. Ele acreditava que as doenças são consequências de estados de conflitos internos, que geram desarmonia entre a mente e o corpo. Defendia que a cura encontra-se dentro de cada um e se faz à medida que substituímos os defeitos que nos fazem agir contra a harmonia do universo e os nossos desígnios da alma, por suas virtudes opostas. Então, essas virtudes, elas podem ser estimuladas e desenvolvidas com a ajuda da terapia floral, que se utiliza da energia das flores como fonte de cura e equilíbrio. O objetivo da terapia floral é o equilíbrio das emoções. Podemos buscar ajuda dessa terapia para lidar com sentimentos que estamos em conflito, que negamos ou que temos que modificar, como, um exemplo, insatisfação, incerteza, insegurança, raiva, mágoas, entre outros. A terapia floral utiliza-se da energia natural das flores como instrumento auxiliar no processo de transformação das emoções negativas em positivas. Na essência da flor, não temos desequilíbrio. Então, trago aqui a importância de entendermos a terapia floral, que está dentro, atuando como essência de campos de consciência, porque ela atua nos campos sutis, como também outras essências de campos de consciência. Eu, como tenho base já há 18 anos como terapeuta floral, vou trazer aqui uma conexão de como podemos utilizar tanto a terapia floral ou as outras ECCs dentro das auxiliando a saúde planetária, se utilizando da informação do inconsciente coletivo. O que as essências de campos de consciência podem atuar além do nível pessoal, além de atuar em nós mesmos? Elas são sintonizadas para trabalhar camadas energéticas amplas, associadas a arquétipos, a frequências emocionais universais e bloqueios coletivos. Elas ajudam a dissolver crenças limitantes ancestrais, como escassez, medo, poder pelo domínio, e muitos outros exemplos. Ela pode curar registros vibracionais ligados à dor da humanidade, como guerras, abusos, repressão, desconexão espiritual. Elevar a frequência de grupos, de comunidades e coletivos. Ela pode criar campos energéticos de paz, colaboração, perdão, amor incondicional e reverência à vida. Como que podemos trazer essa aplicação na prática, né? Já entendemos um pouquinho sobre o que são essências de campos de consciência, sobre a terapia floral, sobre o inconsciente coletivo, sobre a saúde planetária. Então, como que podemos trazer isso para a prática? Uso individual consciente. Podemos escolher florais para nós que auxiliem no despertar da consciência de cada ser, né? Por exemplo, nos conectarmos com o propósito, com o amor universal, com o perdão. Cada transformação individual de cada ser reverbera no campo coletivo. Nós, como terapeutas, podemos fazer esse trabalho em nós mesmos e em todas as pessoas que vamos atender. As práticas coletivas. Podemos utilizar essas essências de campos de consciência em grupos que meditam, que oram, e utilizar os florais juntos para ou florais ou as outras essências para potencializar os campos de harmonia. Podemos ritualizar o uso das ECCs ou dos florais com intenção de cura não só pessoal, mas também planetária. Podemos também, uma aplicação ambiental, diluir florais ou essências de campos de consciência em água, borrifar em ambientes naturais, como rios, jardins, florestas, como forma de oferta energética à Terra. Podemos também criar cerimônias de gratidão e entrega com florais ou essências de campos de consciência em pontos específicos, como praças, lagos, praias,
O que isso mostra? Que podemos atuar individualmente e coletivamente, podemos atuar nos nossos ambientes, podemos atuar nos ambientes da natureza, nos lugares aonde trazem as memórias, os arquétipos, o inconsciente coletivo para ser transmutado. Podemos cuidar do inconsciente coletivo, porque ele é um serviço, é um ato de serviço planetário. As essências de campos de consciência, elas não atuam apenas na dor individual, mas como pontes para a elevação da consciência coletiva e a regeneração do planeta. Cada frasquinho, cada gota, carrega um código de cura, e quando uma alma se transforma, todo o campo se beneficia. A vibração planetária se eleva, o que estimula também mudanças em sistemas sociais, ecológicos e espirituais. Esses são os impactos que podem atuar as ECCs na saúde planetária, elevar a vibração desses sistemas. Cria-se um efeito morfogenético, quanto mais consciências curadas, mais fácil se torna para outras acessarem essa cura. Ela reverbera, ela cria um dominó, ela amplifica, ela potencializa toda a cura. Então, cada alma que atua pessoalmente, que tem intenção de atuar na saúde planetária, isso vai reverberando e é como se fosse criando uma empatia, uma conexão, uma ampliação, uma expansão de toda essa energia de transmutação para o positivo, para a harmonia, o coletivo se apoderar desta harmonia que pode vir dessas essências de campos de consciência auxiliando. A transformação do planeta não vem apenas da ação externa, mas da mudança vibracional interna que vai se propagar para o todo. Mais um pouquinho do impacto na saúde planetária. Quando essas essências são utilizadas por terapeutas, nós, por grupos ou indivíduos conscientes, acontece um movimento de transmutação energética coletiva. E isso pode atuar na dissolução de padrões cristalizados no campo, de liberação de emoções que estavam reprimidas em camadas da alma coletiva, na transmutação de registros vibracionais da natureza, criação de novos campos de ressonância baseados em amor, paz, respeito e reconexão. Podemos gerar uma elevação vibracional no planeta, permitindo que a natureza se regenere, que os sistemas sociais se tornem mais cooperativos e que mais pessoas despertem para uma nova forma de viver. Essa é a nossa intenção como terapeuta floral, como agentes de transformação, como indivíduos, como almas. As essências de campo de consciência atuam como catalisadores sutis no inconsciente coletivo, reorganizando padrões emocionais e ampliando a frequência vibratória que sustenta a saúde integral do planeta. Trago essa frase para finalizar é, essa pequena entrega que estou trazendo para vocês, para reflexão e consciência sobre o quanto nós, como pessoas, como almas, como terapeutas florais, podemos atuar no inconsciente coletivo e assim trazer uma grande transformação na saúde planetária. Deixo aqui meus contatos, analuisecursos.com.br, meu Instagram, para quem quer conhecer meu trabalho, no meu YouTube também eu sou Ana Luise, onde eu trago tanto sobre autoconhecimento, sobre terapia floral e sobre a minha trajetória de vida. Deixo aqui a minha eterna para todos aqueles que confiam no meu trabalho e pelo convite da SP Flor para estar aqui, a minha eterna gratidão e que vocês possam desfrutar de tudo aquilo que a sexta jornada
da Associação Brasileira pela Saúde Planetária e Terapia Floral vai proporcionar para vocês, inclusive para podermos festejar e celebrar o aniversário do nosso amado Eduardo Bach. Beijo no coração de todos e até a próxima.